Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar a nossa aula do dia 2 de junho, tá bom? Qual o objetivo da nossa aula hoje? O que eu espero que vocês aprendam, a habilidade que eu espero que vocês desenvolvam é identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente e inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. Então, tudo isso é o que a gente está aprendendo. Iniciando aqui, ó, um exemplo que eu estou utilizando. Então, a aula do oitavo ano A, dia 2. E também do oitavo ano B, tá bom? Esqueci de marcar ali, não tem problema não. Deixa eu marcar agora. Oitavo ano A e B. Com uma velocidade média de 80 km por hora, o meu carro consome 1 litro de gasolina a cada 12 km rodados. Então, eu estou trabalhando com variação de grandeza. Que grandeza é tudo que eu posso mensurar, tudo que eu posso medir. Então, eu posso medir quilômetros, eu posso medir 1 litro, 2 litros. Então, as grandezas que nós estamos trabalhando nessa aula são litro e quilômetros, tá bom? Agora, será que é diretamente proporcional, inversamente ou não tem proporção? É isso que nós vamos analisar. A tabela ajuda muito. Então, como eu vou comparar litros com quilômetros, por que eu não vou usar a velocidade? Porque está falando com uma velocidade média, ou seja, significa que eu vou daqui a prudente com uma velocidade média. Eu não vou nem aumentar muito e nem subir, vou manter essa média. Então, ela não vai atrapalhar a gente, não vai entrar na conta. Qual o meu objetivo? Quando meu carro consome 1 litro, ele anda 12 quilômetros. Quer dizer, então, que quando o meu carro consumir o segundo litro, ele vai ter andado 24 quilômetros. Quando ele consumir o terceiro litro, ele vai ter andado 36 quilômetros. Eu posso expressar com uma expressão, né? Eu posso representar essa relação existente. Então, eu vou dizer, por exemplo, muito comum usar y, que y é igual a 12 vezes x. Nossa, quem é esse y, professora? Nesse caso, o y vai ser o nosso quilômetro e o x vai ser os litros. Então, esse é o meu x, esse é o meu y. É o exemplo mais comum que a gente usa, tá bom? O que eu percebo aqui? Quando eu consumo o dobro dos litros, realmente eu ando o dobro. Então, 2 é o dobro de 1 e 24 é o dobro de 36. Quando eu triplico, 3 é o triplo de 1 e 36 é o triplo de 12. Quando eu observo esse tipo de relação, eu posso afirmar que essa relação ela é diretamente proporcional. Porque ela aumenta na mesma proporção. A gente fala, põe assim, DP, diretamente proporcional. Porque ela aumenta na mesma proporção. Se uma relação dobra, se uma grandeza dobra, se a grandeza litro dobrou, a grandeza quilômetros também dobrou. Outra coisa que é interessante comentar com vocês fazerem a análise. Quando você comparar, então, 1 litro para 2 litros e comparar litro aqui, essa é a razão litro. Vamos fazer a razão quilômetro. 12 para 24. Será que essas frações, elas têm o mesmo valor? Se eu simplificar, eu posso simplificar 12, 24 por 12. Ó, vou dividir por 12. 12 dividido por 12 dá 1, 24 dividido por 12 dá 12. O que eu observo? Que as frações, as razões, são iguais, ó. Eu observo que a razão litro é igual à razão quilômetro. Após a simplificação, é claro, porque se eu fizer somente essa observação,
12 sobre 24 é diferente de meio, mas após a simplificação eu obtenho a mesma razão. Então, elas são proporcionais de forma direta, tá bom? Então, isso é muito importante. Eu também posso falar para vocês sobre grandezas que não são proporcionais, como, por exemplo, a idade de uma criança e a sua altura. Primeiro, porque uma criança, quando ela tem 1 ano, por exemplo, ela poderia ter uma altura, por exemplo, idade com altura. Uma criança que tem 1 ano, ela poderia ter 80 centímetros, e com 2 anos ela teria 1,10 m, e com 3 anos ela tiver 1,20 m. Então, o que eu observo? Quando a idade dobrou, a altura dobrou? Não, porque não existe uma criança com 2 anos que tem 1,60 m. Então, o que a gente percebe? Nesse exemplo que eu estou dando, idade e altura, não é diretamente proporcional. Então, não existe proporção aqui. Porque a idade aumenta, mas a altura não aumenta de forma proporcional. Então, uma criança, quando ela é pequena, ela cresce bastante, depois ela começa a crescer menos. Então, a proporção não é igual. Tá vendo? As diferenças entre os valores são muito diferentes. Começa a ser muito grande, depois muito pequena. Então, não tem proporção. É um exemplo que eu posso usar para vocês que não tem proporção. E nós podemos agora, com essa tabela, fazer um gráfico. Vou usar aqui. Eu gosto de usar a folha quadriculada para o gráfico ficar bonito, mas vocês podem fazer no caderno de vocês. Então, eu estou usando a minha horizontal para litros e a minha vertical para quilômetros. Então, eu usei vou pôr aqui assim, ó, para ficar maiorzinho. 2 litros, 3 litros. Daí eu vou usar aqui para 12, 24, 36. Olha como é bom, porque eu uso as linhas para eu poder ligar os valores, né? Aí ele fica bem certinho. Então, eu tenho aqui, ó, um gráfico de uma função que cresce, né? Ela é uma função que ela cresce. Quanto maior foi o consumo de litros, mais quilômetros eu vou andar. Então, ela é uma função que, se eu não consumir, eu não ando. Eu parto aqui da minha origem, tá vendo? Então, eu posso sim construir um gráfico no plano cartesiano, que a gente já fez nas outras aulas. Isso aqui se chama plano cartesiano. Essa é a minha abscissa para relembrar, que a gente usa muito X. Essa é a minha ordenada. Lembra que a gente usa o Y? E esse aqui é um ponto no plano cartesiano, que se eu fosse indicar, primeiro eu tenho que sempre colocar o da horizontal. 1 com 12. Lembra que a gente fez nas aulas anteriores? Quando eu falo sempre primeiro é o X, depois é o Y. Nesse caso, a horizontal e a vertical. É isso aí, pessoal. Então, vocês vão resolver o exercício que eu deixei aí para vocês. Assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias. Às vezes é importante que vocês resolvam mais de uma vez, assistam o vídeo mais de uma vez, para que vocês compreendam bem. Então, vocês vão resolver a atividade que eu deixei aí, muito parecida com esse, tirar a foto e anexar para mim no Classroom. Bons estudos, até mais!